Hoje eu estou muito animada, que vai ter uma live super interessante com a doutora Natasha Gunning, que é especialista em psiquiatria, e a gente tem muito o que conversar. Oi, Natália, tudo bem? Tudo, e você? Como é que você tá? Tudo certinho. Estamos aqui hoje para essa live super especial. Vamos conversar muito. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e começar a explicar para as pessoas o motivo dessa live, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou médica nutróloga e a Natasha é psiquiatra e as nossas áreas elas têm muitos assuntos em comum, diversos, né? Grande parte do meu trabalho é voltado para o tratamento da obesidade, né? Que é uma condição de altíssima prevalência. E dentre os meus pacientes, né, e estatisticamente também falando, a gente sabe que existe uma associação muito grande entre a questão do excesso de peso, da obesidade, do sobrepeso, com inúmeras doenças mentais, né? E eu acho que eu posso citar aí que os grandes exemplos desse grupo seriam a depressão, bem como o transtorno de ansiedade generalizada, além dos distúrbios alimentares que são muito frequentes no meu dia a dia, eu imagino que no seu dia a dia também, São né? também, são também. Então, Natasha, me fala um pouco como tem sido, com que frequência que você tem notado no seu consultório essa associação entre os seus pacientes? Você tem observado que existe realmente essa associação nos seus pacientes com depressão, com transtorno de ansiedade? Isso é uma coisa real no seu dia a dia? Tem sim, essa associação ela é uma associação bastante verdadeira. É sabido que 50% dos pacientes obesos ou com sobrepeso carregam também algum transtorno psiquiátrico subjacente, né? O que faz a nossa especialidade ficar tão próxima, né? Há tempos atrás, a obesidade, na visão da psiquiatria, ela era considerada, olha que coisa interessante, ela era considerada uma manifestação psicossomática, ou seja, ela era a consequência de um conflito psicológico mal resolvido que bypassava o cérebro e de alguma forma ia para o corpo, né? E hoje em dia a gente sabe que essa não é mais a definição, nem a gênese da obesidade. Se você puder explicar um pouquinho para a gente o que é a obesidade e o que ela faz no corpo, ia ser bastante legal. Claro. Então, assim, a obesidade, né, ela é uma doença e existe. Eu acho que a gente pode dividir um pouco isso em relação à nossa especialidade, que tem algumas doenças que são vistas de uma forma preconceituosa. Por exemplo, a obesidade. Tem gente que não aceita que a obesidade é doença, assim como muita gente não aceita que depressão é doença. Então, acho que até nisso a gente se cruza em algum sentido, né? Mas ao que interessa, assim, de uma forma técnica, obesidade é definida quando o paciente tem um índice de massa corporal maior que 30. Isso é definido por duas medidas, pela medida do peso, pela altura, a gente faz uma conta, e que é basicamente dividir o peso pela altura duas vezes, quando dá maior que 30, isso é definido como obesidade. Mas também existe o sobrepeso, que é quando esse mesmo índice está acima de 25, né? E esse sobrepeso ganha um valor maior quando ele é associado a alguma comorbidade, como, por exemplo, colesterol alterado, gordura no fígado, né? Ou seja, já é uma manifestação mais precoce das consequências que a obesidade pode causar. Então, a obesidade é isso. Só que o que causa a obesidade é multifatorial. E muita gente pensa que o obeso é simplesmente uma pessoa que come demais, mas passa muito longe disso. Claro que existe um fator comportamental envolvido, mas também existe um fator genético, existe a desbalanço hormonal. A gente sabe que o sono tem impacto no desenvolvimento da obesidade. Hoje em dia tem diversos estudos e já está comprovado que até o perfil da flora intestinal tem relação com o desenvolvimento de obesidade ou não. Ou seja, a causa da obesidade é multifatorial. Se alguém disser que uma pessoa é obesa simplesmente porque come demais, está errado. Claro que o se alimentar demais acontece, mas não é uma coisa simplesmente banal, primária, não. Pode comer demais, porque pode ter um transtorno mental associado, pode comer demais, porque existe hormônio da fome em excesso, hormônio da saciedade de uma forma reduzida.
Então, a questão é muito mais ampla, por isso a importância do acompanhamento e do tratamento multidisciplinar, para a gente cercar, para a gente acolher esse paciente de uma forma bem completa e ter um melhor resultado em relação ao tratamento. A verdade é que é muito difícil hoje em dia você ser, entre muitas aspas, normal, né? Num É, mundo onde o padrão de beleza são corpos esculpidos por Photoshop e por filtro, é como competir com isso, né? é E mesmo a impossível. gente impossível. E mesmo a gente sabendo no nosso íntimo que são corpos falsos, que são imagens modificadas, aquele padrão que nos é forçado, que nos é implementado, ele fica impresso na gente, né? E aí, isso ganha um status de exigência, de cobrança, de culpabilidade, de não pertencimento ao mundo e ao próprio corpo, né? E a gente precisa normalizar os corpos, né? Para melhor, inclusive, da saúde mental. Né? Eu trouxe uns dados muito interessantes aqui, eu escrevi até num papelzinho, Nath, para Qual? ser fidedigna ao que eu li. Mas eu achei muito interessante. Um estudo lá da década de 80, ele reuniu um grupo bastante grande de crianças, um estudo norte-americano. É um estudo bastante emblemático, comportamental, reuniu um grupo bem grande de crianças, quase 2.000 crianças, e a essas crianças foram mostradas fotografias de outras crianças. E foi perguntado a essas crianças quem seria o seu amigo. Né? Essas fotografias eram crianças de todas as etnias, todas as raças, todos os tipos, todos os padrões. E as crianças com obesidade ou sobrepeso eram sempre as últimas a serem escolhidas como amigos. Né? Esse estudo já foi replicado muitas outras vezes, né? E de fato, crianças com sobrepeso apresentam níveis mais baixos de autoestima, de bem-estar, de funcionamento social, né? Em relação às outras crianças. E a gente precisa entender que essas crianças viram adultos, né? E possivelmente essa criança vai virar um adulto com adoecimento emocional, psíquico, E né? aí, E não, e aí eu queria. desculpa. Não, mas desculpa, eu te interrompi, continua. Não, e aí, continuando essa questão do estudo, ele diz que essas crianças também apresentam menor. Olha só o impacto do sobrepeso ou da obesidade, eles usam os dois termos, eles fazem um apanhado. Olha só o impacto disso nessas crianças. Essas crianças cursam com, com menores anos de escola, menor chance de serem escolhidas na vida adulta para o emprego e menor probabilidade de estarem num relacionamento afetivo estável. E aí eu peguei um outro adulto da primeira década, da década de 2000, e esse é um estudo similar a esse das crianças, mas com adultos. Foram mostradas as mesmas fotos e o resultado do estudo as pessoas preferem se casar com, vou usar as palavras que eles usaram, tá? Estelionatários, usuários de cocaína, ladrões, ao invés do indivíduo obeso. Né? Novamente associando o formato do corpo a um padrão de personalidade, né? Um estereótipo negativo, e aí eles usam as palavras no artigo. Como a imagem do obeso sendo a imagem de uma pessoa preguiçosa, suja e desleixada. Olha só como isso é grave. O impacto emocional que isso causa, né, na vida de uma pessoa. E vem desde a infância, né? E desde a infância. Puxando esse gancho, eu queria falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares. Porque muita gente associa bulimia, anorexia, que são transtornos alimentares muito clássicos, né? A imagem da modelo, a imagem da bailarina. Só que o maior grupo de risco para o desenvolvimento desse tipo de transtorno, né, para esse tipo de distúrbio alimentar, são as crianças que se sentiram estigmatizadas, né, que muitas vezes tinham ali um excesso de peso que nem caracterizava obesidade, mas que passaram por um tipo de bullying, de sofrimento, né, se sentiu de alguma forma não selecionada, seja por uma brincadeira, seja, enfim, esse tipo de preconceito que você falou, e eles levam isso para a vida inteira, Isso. inteira. É uma sensação de estigmatização, de discriminação. Outro dia eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e perguntei assim, se você já tinha passado por alguma situação de preconceito, alguma coisa que tivesse te marcado ao longo da vida.
nossas respostas foram, assim, de fazer chorar, né? Tem pessoas que falaram que lembram com muita raiva da infância, outras pessoas que falaram que a adolescência foi cruel, porque muita gente acha que o obeso gosta daqueles apelidos, né, que são pejorativos, né? Porque muitas vezes ele ri por não saber como lidar, mas na verdade existe um grande sofrimento por trás daquilo. Né? Teve uma outra pessoa que falou que ela já deixou de ganhar uma promoção no emprego porque a chefe tinha gordofobia, né? Que é um termo, e aí passa pelo que você falou. E Então, estatisticamente isso é real, tá? não Pessoas obesas com sobrepeso têm menor chance de conseguir cargos maiores nos empregos. Então, assim, é uma coisa que o suporte psicológico, psiquiátrico, para a gente poder tratar essa doença que se desenvolve ao longo dos anos, né? Eu acho que é de primeira ordem, é muito importante. Por isso, essa live, por isso acho que as pessoas, a gente tem que propagar, a gente tem que ensinar que isso acontece, né? E a importância da união entre as disciplinas, né? Entre as especialidades, para ter um acompanhamento melhor, né? De cada paciente. Você falou uma coisa muito, muito certeira. Os transtornos alimentares não são transtornos das modelos, não são transtornos das bailarinas. A gente costuma falar que o transtorno alimentar a base dele é uma tríade. E a tríade é pai e mãe, né? Como esse pai e mãe lida com a relação com a comida, como isso é imposto para a criança desde cedo. Esses pais têm algum transtorno alimentar e de alguma forma tentam corrigir isso na alimentação do filho. Os pares, né, a relação com os pares, e aí vem a questão do bullying, a questão do gordo receber esses apelidos pejorativos e a questão da mídia, que também vem com esse massacre de imagens perfeitas que entende-se como o padrão ideal para se ser. Né? Essa tríade é muito fundamental para a gênese dos transtornos alimentares. E falando um pouco mais disso, né, pelo menos 30% das pessoas que sofrem de obesidade, elas têm transtorno de compulsão alimentar, que a gente já até conversou uma vez, a gente fez um vídeo sobre isso, né? Até quem quiser assistir, depois acho que é interessante, está lá tanto na minha página quanto da Natasha. E é subdiagnosticado o transtorno de compulsão alimentar, porque existem dois tipos de pacientes, existem dois tipos de comer excessivo, talvez existam muito mais, mas eu vou citar aqui dois, né? Que é a pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar e a pessoa que come excessivamente e tem prazer e não se importa com isso. E o que divide esses dois grupos de pessoas é uma característica muito importante, que é a questão do sofrimento e da sensação de perda de controle. Então, quando eu recebo um obeso, que eles às vezes eles falam de cabeça baixa, nossa, eu como demais, eu sei que eu tô errado. A primeira coisa que eu tento entender é se aquilo ali foge ao controle da pessoa e se existe prazer. Porque quando eu percebo que é uma sensação de perda de controle, não existe prazer associado, muitas vezes o paciente sente vergonha daqueles episódios alimentares, muitas vezes eles sentem remorso, isso aí é patológico. Isso se chama transtorno de compulsão alimentar e requer um tratamento específico e direcionado, que vai englobar tanto a parte da alimentação, e aí eu posso incluir medicamentos, ajustes alimentares, mas também tem que tratar a parte psiquiátrica, porque senão a gente não tem um sucesso, a gente não tem uma resolução satisfatória do problema do paciente. Não é isso, Natasha? É isso mesmo. O transtorno compulsivo alimentar é um transtorno no qual o paciente faz episódios recorrentes de grande ingesta de alimento em pequeno espaço de tempo, alimentos esses sem a finalidade de nutrir ou a finalidade de ter prazer. Ele tem a sensação durante o episódio de descontrole, né? É um transtorno do impulso, porque o indivíduo perde a noção do autocontrole. E é prosseguido, ele é procedido de uma sensação de menos-valia, de asco, de nojo, de culpabilidade. Então, geralmente, o indivíduo tem esses episódios ou durante a noite ou fora de casa. Geralmente são episódios solitários para que não seja observado, não seja visto por ninguém. E, de fato, você tem toda a razão. O que caracteriza isso é a perda do controle
e o grande sofrimento e culpa após o episódio. Esse episódio é tão importante, Nath, que um indivíduo, num episódio de binge, o nome disso é binge alimentar, gente. Um indivíduo, num episódio de binge, ele pode consumir de 2.000 a 20.000 calorias. E eu acho que o que a gente tem que chamar a atenção das pessoas é que isso tem tratamento, né? Não basta ficar se julgando, se culpando, né? Se punindo, né? Com aquele sofrimento, com aquela vergonha, porque é um transtorno, Isso não é fome, não é gula, não é vontade de comer, isso é perda de controle. Então a gente precisa trabalhar esse impulso, esse controle, esse freio comportamental que o indivíduo de alguma forma está falhando. Inclusive, essa é uma questão fundamental quando a gente fala de cirurgia bariátrica. Por quê? O que acontece? Nós temos critérios para indicar cirurgia bariátrica para um paciente, né? A cirurgia bariátrica já se mostrou efetiva, ela tem seus benefícios, ela tem uma melhora de sobrevida, melhora de qualidade de vida, mas ela tem as suas indicações, que são indicações muito específicas, que hoje em dia é o IMC maior que 40 ou IMC maior que 35, somados a 2 anos de falência terapêutica rigorosa, né? Você tem que ter feito ali o planejamento alimentar, tratamento com remédio, equipe multidisciplinar. Essa é a indicação. Mas, assim como existem as indicações, também existem as contraindicações. E é contraindicado você submeter um paciente a uma cirurgia dessa com um transtorno de compulsão alimentar em atividade, né? Porque senão como é que o paciente vai lidar? Porque ele não vai conseguir comer no pós-operatório, né? E como é que ele não vai nem poder? Porque senão ele pode causar problemas relacionados à cirurgia. Como que você vai lidar com esse paciente? Então, é fundamental sempre a gente afastar que o paciente tenha distúrbios alimentares no pré-operatório. E aí a gente vai citar outros. Tem também a bulimia, né? Que nada mais me corrija se eu estiver errada, que um transtorno de compulsão alimentar somado a atitudes compensatórias, que aí passa Perfeito. por vomitar excessivamente, né? A pessoa come e aí, junto com o remorso, vem a indução do vômito, ou se não, faz exercícios físicos desproporcionais, que aí, eu vou dar um exemplo, uma pessoa come uma barra de cereal e vai correr 2 horas no sol de moletom. Então, assim, porque aquilo ali causou sofrimento, ter comido aquilo ali. Então, assim, é fundamental, antes do paciente ser submetido a um procedimento como esse, que é bom, que tem as suas indicações, que ele tenha essa avaliação psicológica, psiquiátrica, para ter... É mandatório, não é? É mandatório. Tem que passar por um psicólogo, psiquiatra, tem que estar excluído depressão, paciente com história de alcoolismo, que acaba sendo uma avaliação que a gente tem que ter conjunta, né? Também não é elegível para o procedimento. Então, assim, as cirurgias, os tratamentos existem para a gente usar, para trazer benefício, mas tem que ser feito com muito critério. E aí, mais uma vez, eu acho que esse link, essa associação, essa multidisciplinaridade se aplica também, né? Tem toda a razão, perfeito. Uma coisa também que eu tenho uma grande preocupação no meu dia a dia, né? E aí eu vou te falar que eu não tenho muitos adolescentes, não, mas eu trato alguns. Eu tenho alguns adolescentes no consultório. E tão importante quanto tratar o adolescente, muitas vezes quando ele sai do meu consultório, eu ligo para a mãe, na ausência do adolescente ou para o pai. Porque, como a gente estava falando da criança eu não atendo, mas eu atendo adolescentes a partir de 16 anos. Você falou de uma tríade, né? Que é o pai, mãe... Os pares e a mídia. Pois a forma de abordar o adolescente em casa também é muito importante. Por quê? Não é incomum o paciente migrar de um distúrbio para o outro. Inclusive, pela essa questão da aceitação social e familiar, né? Então, assim, ele percebe que o pai ou a mãe está tentando abordar a obesidade, mas não sabe abordar de uma maneira adequada, que normalmente a minha recomendação é que seja sempre focada na saúde, no bem-estar e não em aceitação social. Porque quando você foca muito em aceitação social, ou você tem uma abordagem não adequada, não orientada, e aí a importância do psicólogo, do psiquiatra,
é frequente esse paciente migrar de uma obesidade para um transtorno, uma bulimia, para uma anorexia, aí volta. Essa migração entre os distúrbios alimentares, né? E aí fica de obesidade, às vezes sai até para um baixo peso, isso não é raro. Não é raro, não é, Natasha? E para além de psicoeducar esses pais, é necessário olhar o contexto dessa família, né? Esse comportamento alimentar é um comportamento que se repete nessa casa, né? É uma casa que tem a comida como algo, como centro da casa, ou o alimentar-se é disfuncional. Isso também precisa ser levado em consideração para fazer um trabalho conjunto ali, né? Do sistema familiar. Mudança de hábito, às vezes, tem que ser da casa toda. Na casa toda. Cada paciente a gente aborda de uma forma, né? Mas assim, nos adolescentes, eu dou pequenas tarefas para os pais. Por exemplo, não adianta eu passar um planejamento alimentar, uma série de orientações, inclusive iniciar um medicamento, se a despensa da casa não estiver organizada. Perfeito, então, não tem como. Eu pedir para o paciente já tem dificuldade, já tem aquela desejo de consumir determinados alimentos que ele vai ter que evitar. Eu não consigo alcançar, não consigo fazer o adolescente seguir aquele planejamento de uma maneira melhor se a despensa da casa, se o armário onde guarda os alimentos continua com os alimentos inadequados, né? Então, assim, parte do meu trabalho, acho que do seu dia a dia também, não é só o paciente, a gente tem que educar a família, incentivar bons hábitos na família, incentivar que ao invés de recriminar, que ao invés de chamar a atenção, que dê exemplo, porque a criança copia. Que faça parte do processo, né? Chamar para junto do processo, vamos fazer essa transformação junto, né? É muito importante fazer essa organização do sistema familiar para o sucesso da terapêutica toda, tanto da obesidade como de qualquer outro transtorno mental quando a gente fala de criança e adolescente. A gente precisa chamar os pais para participar desse processo de cura, porque senão a gente não alcança o nosso objetivo. Me diz uma coisa, Ana. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Pode falar você. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu faço depois. Não, eu ia chamar a atenção por uma coisa que é um pouco negligenciada, né? Para o leigo, eu observo que muita gente... depressão é uma doença subdiagnosticada, você concorda? Né? Que tem muito menos diagnóstico do que de fato existe. Né? Concordo. É subdiagnosticada. E muitos pacientes que têm obesidade, eles têm depressão subdiagnosticada também. E o que acontece? Grande parte das pessoas acredita que o indivíduo deprimido é aquela pessoa magrinha, né, que está sempre num cantinho, que está chorando. Às vezes o deprimido ele é o que conta piada no grupo, né? E é o que está com excesso de peso. Então, assim, depressão não tem cara, né? Inclusive, a gente está no mês de... Estamos no Setembro Amarelo, no mês de prevenção mundial do suicídio. E aí eu acho que é mais uma coisa a gente levar em conta, né? A gente olhar com cuidado para essas pessoas, perceber se pequenas falas não estão mostrando que aquela pessoa tem um sofrimento, tem uma coisa que a gente não está percebendo, né? Que ela não está verbalizando. E eu só queria chamar a atenção para isso, que o deprimido não necessariamente é uma pessoa magrinha quietinha no canto chorando, muito pelo contrário. A gente tem diversos exemplos, até de pessoas muito famosas, né, que cometeram suicídio e eram comediantes, enfim. E eu volto a falar, a associação entre depressão e sobrepeso e obesidade, ela é muito grande, ela é da ordem de 50%, né? E eu não sei te falar, quando a gente pega um paciente, a gente não consegue falar o que veio primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha. Né? Se é a ansiedade que veio primeiro e a depressão se instalou depois, ou se é a depressão que culminou com excesso de peso, isso fica perdido de fato. Eu nem sei se isso é o mais importante, mas de fato esse rastreio precisa ser feito. O rastreio precisa ser feito. A gente costuma dizer que é uma via de mão dupla, né? Não importa quem veio primeiro, mas a permanência de um faz a perpetuação faz do outro. Perfeito, é isso. Então a gente tem que abordar dos dois lados. Não adianta a Natasha tratar, né, psicoterapia, medicamentos, se não tratar uma condição que está perpetuando aquilo ali. E também não adianta eu, como nutróloga,
fazer ajustes alimentares, dar medicamentos, incentivar determinadas atividades físicas, terapia cognitivo-comportamental. Se não tiver aí realmente um tratamento farmacológico, né, para a gente tirar o paciente desse ciclo. E eu estava lendo a respeito disso, né, tanto a obesidade ela é uma doença, como a gente está falando, e uma das características dessa doença é que o acúmulo de gordura, principalmente a gordura da região abdominal, ela causa um estado inflamatório crônico. E algumas doenças mentais, aí eu vou até falar um pouco da depressão. Eu ia falar disso agora. Ela também causa esse estado inflamatório crônico. Então, são fisiopatologias, né? São causas semelhantes, levando a doenças diferentes que se perpetuam. Por isso, a importância, mais uma vez, de tratar as duas condições, olhar integrado. A gente tem que realmente, você trata, né, olhar o paciente sob o ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, mas abrir o leque, né, da importância desse tratamento conjunto. É perfeito, é isso mesmo. É isso que eu ia falar também. Que a depressão é uma doença inflamatória sistêmica, assim como a obesidade. Isso faz a liberação de ocitocinas, de hormônios, e quebra o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio dos sistemas do corpo, né? E como você muito bem falou, para que a gente não tenha a perpetuação desse ciclo, a gente precisa olhar para as duas coisas, né? Porque uma retroalimenta a outra. Perfeito. Eu ia te perguntar aquela hora sobre a pandemia e o aumento de peso. Se você tem notado um incremento de peso na população, como é que ficou essa questão do peso durante a pandemia? Então, a gente ainda está na pandemia, infelizmente, né? Mas os pacientes de uns 4 meses para cá, eu comecei a perceber que, pelo menos no meu consultório, que as pessoas estão querendo resgatar a qualidade de vida e voltar a pensar em saúde, né? Porque como está sendo um processo longo, né? No início a gente achou que seriam meses e a coisa está se prolongando, a gente já está indo para o 2º ano, as pessoas começaram a querer voltar a se sentir saudáveis. Mas o que eu estou observando aqui, a bioimpedância não me deixa mentir, é que a grande maioria dos pacientes ganhou peso e, infelizmente, as custas de gordura. Isso devido a estresse e ansiedade, porque além do medo de adquirir a doença, perdas familiares, muita gente perdeu emprego, porque... Imagina, turismo, pessoas que trabalham com eventos, toda essa questão social do Brasil que a gente está vivendo. Então, gatilho para estresse, ansiedade, mais descontrole em relação à alimentação, menos exercício, principalmente nas academias que a gente não pode fazer. E o exercício, eu sempre falo com meus pacientes, né? Ele reduz o peso de forma indireta, porque as calorias que você perde durante o exercício é muito pouco. Mas ao equilibrar a mente, porque o exercício dá um reset, né? Ao equilibrar a mente, ao deixar você, né, com aquela liberação de substâncias que são benéficas à mente, ao organismo, aquilo ali diminui a ansiedade, diminui o estresse, você consegue ter clareza na hora de escolher os alimentos, na hora de se preparar para uma alimentação. Então, assim, a perda foi muito grande, assim, entre os meus pacientes, mas o pessoal já está querendo correr atrás de prejuízo, se cuidar, e eu tô ficando feliz de perceber isso. Ainda cito mais um aí da sua lista de fatores de risco, né? Na verdade, o que aconteceu na pandemia, o que eu vejo, é um desequilíbrio entre os fatores de proteção e os fatores de risco, né? Fatores de proteção. Afeto, vínculos afetivos, momentos prazerosos, foi tudo tirado da gente. Atividade física, e fatores de risco, tudo isso que você já citou. E eu ouso incluir a alteração de ciclo circadiano, né? Que foi muito expressiva, né? Hoje em dia o indivíduo passa o dia inteiro, sendo dia ou sendo noite, dentro de um quarto, dentro de um cubículo, trabalhando de frente numa tela, em home office. Ele não tem diferença se é dia ou se é noite. E, gente, a gente precisa entender uma coisa. O nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo precisa do dia e da noite, né? Isso regula toda uma expressão hormonal do corpo, toda uma homeostase. Você pode falar disso melhor do que eu, inclusive. Não, nós ficamos meses sem nenhum tipo de lazer, né? A gente não pode ir num cinema, a gente não pode ir num restaurante, pelo menos não. A gente até pode, né? Mas não com tranquilidade, você fica ali tenso. E aterrorizados, né, Natália? Com essa sombra do luto, do desemprego, a gente carregando isso tudo, né? Isso adoece, isso é adoecedor. O preço que a gente
dessa pandemia, assim, é imensurável, né? Vai muito além da mortalidade que toda hora a gente vê aparecer na televisão. O prejuízo é muito maior que isso, né? Não é a minha área, mas eu observo que entre as crianças a situação, principalmente em relação a essa questão de depressão, você cuida de criança também, né? Cuido de criança também. E é Então, impressionante o incremento de paciente, criança e adolescente com depressão e com ansiedade. Transtorno de alimentar também, mas eu vejo muito depressão e ansiedade. você imagina, se pra gente é difícil, imagina, você tirar uma criança, não pode brincar, não pode fazer. Então, assim, o momento é muito delicado, mas assim, tem uma luz no fim do túnel e eu percebo que as pessoas já estão querendo voltar a buscar saúde, ter uma alimentação melhor, fazer uma atividade física, nem que seja ao ar livre, nem que seja por essa questão mais de organização mental do que a perda calórica em si, que para mim é uma coisa secundária. Eu acho que o que conta mesmo no exercício, né, além de ser um estímulo, claro, para os músculos, para tudo, mas essa questão mental, emocional, acho que é muito importante da atividade física. Digo até para mim, né? Para mim isso faz muito Eu diferença. concordo plenamente, para mim também. Então tá. Bom, a gente tinha Deixa eu te combinado. perguntar uma última. Pode Hã? falar o que você quiser. Eu ia te fazer uma última pergunta a respeito dos tipos de dieta. Se você tem alguma dieta de preferência para pessoas com transtorno mental, se você tem alguma coisa na literatura sobre isso. Então, essa resposta, eu gostei dessa pergunta, porque tem muita coisa pra gente conversar, né? Como a gente estava falando, a maioria das doenças mentais, e aí, inclusive a depressão, né, elas passam por questões inflamatórias em relação ao nosso organismo, né? Tem essa questão dessa inflamação crônica de baixo grau que fica se perpetuando. Quando a gente estuda em relação à alimentação, nesse contexto, o que passa a ser interessante é a gente ter uma dieta menos inflamatória. Mas não é essa dieta restritiva que está todo mundo fazendo, que tira leite, tira glúten, tira carne. Não é para fazer isso. Quando a gente fala de uma dieta saudável, menos inflamatória, eu gostaria que as pessoas entendessem como menos alimentos industrializados, menos alimentos que contenham açúcar, preferir carboidratos complexos. E aí eu estou falando do pão, do macarrão. Então, assim, ter uma alimentação menos inflamatória no sentido de reduzir industrializados, reduzir alimentos ricos em açúcar. E, além disso, consumir, porque a alimentação, se ela é boa ou não, não é baseada no que a gente exclui, mas também no que a gente inclui. Muita gente esquece dessa parte, as pessoas saem tirando. É verdade. Então, assim, é importante alimentos ricos em gordura boa, porque a gente já sabe que tem um efeito central. E aí tem o ômega 3, tem os alimentos ricos em água, tem a chia, linhaça. Consumo de fibras, porque passa pela questão da saúde intestinal. E assim como a microbiota intestinal tem relação com a obesidade, também tem relação com a inflamação que causa depressão. Então, a muita saúde relação intestinal também é muito interessante, né? Eu ouso dizer que existem até alguns probióticos que as pessoas recomendam para pacientes com depressão, mas isso ainda está em fase de estudo, então não é uma recomendação formal, mas é uma coisa que está se estudando muito, né? O papel dessa flora, dessa composição das nossas bactérias intestinais nessa inflamação do nosso organismo, tanto relacionado à obesidade, como também das doenças emocionais, das doenças mentais. E também consumir alimentos ricos em antioxidantes. E aí tem as berries, as frutas vermelhas, né? Os legumes diversos, verduras. Tem uma alimentação bem colorida, bem ampla. Mas o que eu posso te falar em relação a isso? E tem uma dieta que é muito interessante. Não sei se você já ouviu falar, dieta Mind. Não. Essa dieta é assim, ela foi desenvolvida, né? Visando a saúde mental, saúde cerebral. E ela passa por isso que a gente falou. Ela é rica em alimentos antioxidantes, pobre em gordura saturada, pobre em alimentos inflamatórios e industrializados. Então, ela incentiva o consumo de alimentos que contenham resveratrol, por exemplo, que contenham cacau. E quanto mais 100% melhor, né? 70%, 80%, 90% melhor. O consumo das frutas vermelhas, dessas berries. Para quem tiver interesse, né, nessa questão da alimentação voltada para a saúde cerebral, pode fazer uma pesquisa sobre essa dieta. Se chama Dieta Mind. Ela reúne características da dieta do Mediterrâneo e da dieta DASH, que são dietas extremamente saudáveis, né, e já está mais que provado isso a nível mundial. Bem interessante, né? Vale lembrar que o intestino é o órgão no corpo, depois do cérebro, com maior receptores de serotonina que a gente tem. Por isso que essa
essa, essa, essa dupla cérebro-intestino, ela está muito interligada. Tá muito Lembra, interligado. a minha avó sempre usou a palavra enfesada, quando o indivíduo está emburrado, irritado. Enfesado nada mais é do que cheio de fezes, né? Cultura popular. E faz total sentido, né? Mas Faz total sentido. eu acho interessante como a coisa evolui, porque se há 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade, se alguém me dissesse que as bactérias do intestino têm a ver com a obesidade, tem a ver com depressão, eu ia falar, ah, tá bom, tá bom. Mas não, tem tudo a ver. A saúde intestinal é muito importante. Determinados tipos de alimentos melhoram a saúde dessas bactérias. E as pesquisas estão aí. Eu espero que em breve tenha alguma coisa com nível de recomendação mais formal para a gente fazer para todo mundo. Ômega 3 é para o cérebro, estão falando aqui, ó. É mesmo. Verdade. Isso é pura E verdade. é porque a gente precisa entender o nosso corpo como um sistema, como uma máquina, né? Ele está todo integrado. As pessoas têm essa dificuldade de integrar mente, cérebro e corpo, mas tudo faz parte de uma coisa só. Se o cérebro, se a mente não está boa, vai repercutir no corpo. Se o corpo não está bem, vai ter uma repercussão na mente. Por isso Não que, é? assim, eu acho interessante que, assim, que a medicina, ela foi se... cada pessoa cuida de um detalhezinho, né? Tem um oftalmologista, mas tem um oftalmologista que vê um detalhe do olho, tem um cardiologista, cada um vê um detalhe. A coisa foi se separando muito. A gente tem que fazer um movimento um pouco contrário. A gente tem que começar a olhar, e por isso essa live também, para a gente, né, abraçar o paciente mais como um todo, porque nós somos. É tudo integrado, os sistemas são integrados, como você falou, né? E quanto mais a gente exercita isso, a gente busca ter essa visão mais holística, mais integrada do paciente, eu acho que melhor, mais sucesso a gente tem em relação ao tratamento. Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa ampliar o olhar para poder ajudar as pessoas, né? Claro que trabalhando dentro do viés da psiquiatria, mas eu preciso abrir esse olhar para conseguir entender a dinâmica daquele indivíduo ali, o funcionamento físico e mental dele como um todo. Bom, Natasha, adorei conversar com você. Sempre gosto, né? Mas Ah, querida. adorei essa live. Eu acho que depois a gente pode combinar uma live para falar só de distúrbio alimentar, né? Porque é um assunto que rende, dá pra gente explicar para as pessoas quais são os sinais de alerta, quando desconfiar, o que fazer para evitar. Acho que é uma Acho coisa ótimo. até para fazer um benefício para a sociedade mesmo, porque é uma coisa muito real. E isso que você falou dos corpos esculpidos é fator de risco para isso. Olha só, eu tô com a pele perfeita, né? Você acha que minha pele é assim? Não, eu botei um filtro porque eu não dormi à noite, né? Eu tenho um bebê pequeno em casa, tô com umas olheiras enormes, mas a gente acaba colocando, né? O que não pode é a gente achar, ficar buscando que essa perfeição o tempo inteiro e adoecer por causa disso, né? Levar mais para uma brincadeira, botar um filtro e tal, mas como uma brincadeira e não buscar ser aquilo ali que a gente vê, né, nas revistas, tá? Tem uma, eu não sei se é na França, eu acho que é acho que é na França, que é obrigatório Foi na França. que é obrigatório de ter quando tem Photoshop. É isso mesmo, é na França. Se a foto foi manipulada, ela precisa vir lá com uma nota embaixo, dizendo essa foto foi manipulada virtualmente. Isso tinha que ser obrigatório em todos os países, né? Eu acho que reduziria bastante a chance de desenvolvimento desses transtornos em que a gente busca essa busca incessante pelo perfeito, né? Pois é. E que o perfeito não seja isso que é criado num celular ou numa tela, né? Sim. A beleza vai muito, é uma questão muito ampla, né? Mas, Nath, muito obrigada. Pessoal, queria agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente dessa live. Eu tenho grande interesse nesses assuntos, assim como a Natasha também, né? Natália e Natasha. Quem quiser mandar pergunta para mim via direct ou para a Natasha também, tenho certeza que ela também vai adorar responder. E é isso. Natasha, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, né, Nath? Você grava aí no seu canal, no seu Instagram, para quem quiser ver depois. Tá? Quero agradecer muito. Vamos fazer mais. Eu acho que é um assunto de utilidade pública, é um assunto que tem pano para manga para a gente conversar e de extrema importância para os que estão aqui ouvindo. Hoje foi só a primeira.
Tá ótimo. Tá bom? Então tá. Obrigada, Um Nath. Um beijo. beijo, Nath, obrigada. Um beijo a todos que estão aí com a gente. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.